Uma nova forma de contágio está surgindo. É uma doença chamada pé, mão e boca. É contraída principalmente por crianças. Nós conversamos com o pediatra Luiz Eduardo Medina, que fala como é essa doença, as formas de contágio e o seu combate. Quero informar aqui que essa doença tem preocupado muito a gente de Altaraguaia. Então eu vou explicar bem rápido e bem sucinto o que é essa doença, mão, pé, boca. Basicamente é uma doença produzida por um vírus. Esse vírus, ele e alguns outros, não só um, mas o principal é um vírus chamado Coxsackie. Não precisa saber disso, é uma doença virótica como a catapora, sarampo, rubéola, né? Que tem começo e fim, normalmente cura-se espontaneamente, né? Porém, é uma doença altamente contagiosa, né? Essa doença ela transmite por aperto de mão, por pegar brinquedos da criança, pela saliva, pelas fezes, né? Então, é uma doença que contagia muitas crianças nas escolas, nas creches, nas igrejas, né? Quando a gente vai no mercado, cumprimenta as pessoas, pega em mesas, em toque de mãos, né? E copos, toalhas, né? Tudo isso transmite como uma gripe, como tudo transmite disso, mas de uma forma bem mais intensa. Essa doença começa, mais ou menos, a atingir crianças da faixa de 6 meses de idade até por volta de 5 a 6 anos de idade. Então, são as crianças pré-escolares, fundamentalmente, e as crianças de creches, que são mais vítimas dessa doença, né? Então, o que a mamãe precisa saber, o que o papai precisa saber? Essa doença começa, como qualquer doença viral, por uma febre em torno de 38 graus Celsius, e que essa criança normalmente fica com a gargantinha avermelhada, ok? Essa criança vai para um médico, o médico olha a garganta vermelha, e ele tem a tendência até de alguns médicos achar que aquilo vai ser uma infecção de garganta comum e passar um antibiótico. Bom, mas como nós estamos numa endemia, ou seja, nós estamos, toda a cidade e região está propagada essa doença, a primeira doença que o médico vai pensar para você é que essa criança sua já não se contaminou com o vírus do mão, pé, boca. Bom, mas por que chama mão, pé, boca? Incrivelmente, ela diferencia da catapora porque ela dá mais bolinhas vermelhinhas e uma vesículazinha de água na boca, lá na garganta, na língua, nos lábios, em volta dos lábios, no queixo, um pouquinho, umas manchinhas vermelhas nos pés, umas bolinhas nas mãos, nas nádegas do seu bebê, né, nas nádegas do seu filho ou filha, né? E por isso ela recebe esse nome. Mas muitos chegam a ficar até parecido com a catapora, cheio de pipoquinha, né, em todo o corpo, né? Essas pipoquinhas levam até em torno de uma semana, 10 dias para começarem a secar. Mas é muito importante saber, se o seu filho está com febre agora, não mande para a escola. Ok? A contaminação se dá até mesmo depois que as feridinhas estão secas. Então, normalmente, só liberamos para a escola 15 dias depois. A criança vai ter que ficar, nós vamos ter que fazer essa prevenção de não pedir para todas as senhoras, mães, não levarem suas crianças por febre até que seja esclarecido o diagnóstico. Ok? Bom, o tratamento é muito simples, é um anti-inflamatório, um antitérmico, sem problema algum, e cuidar das feridas para não se contaminar. Normalmente o médico passa um adstringente da pele, que é aquela líquido com a aguinha roxinha, chama permanganato, para evitar de ter contaminação. Rarissimamente a gente passa antibiótico. Ok? De um modo geral, é uma doença que preocupa muito, porque fica com febre muitos dias, às vezes 4, 5 dias de febre, e a criança não se alimenta, perde apetite muito, e dói para comer, porque às vezes quando tem as feridinhas na boca, a criança dói, então ela quer engolir só alimentos mais doces, ou o alimento da preferência dela. Mas o apetite diminui intensamente. Pode dar sintomas como diarreia, um pouquinho de diarreia, vômitos, frequentemente pode dar muitos vômitos, dor de cabeça naquelas crianças que podem falar que está com dor de cabeça, né? E rarissimamente essa doença complica-se. Ou de um modo geral,
Em muito raros os casos, a gente tem de uma complicação chamada encefalite, que é uma dor de cabeça muito intensa, vômitos intensos, que não melhora com remédio para vômito nenhum, né? E febre persistente. Até hoje, eu tenho 30 anos de pediatria, eu só vi uns 4 ou 5 casos de complicação desse tipo, né? Não é para se alardear por causa disso. Bom, mas a nossa preocupação maior ainda aqui no nosso município de Altaraguaia e região é que nós também temos um surto de dengue, né? Então, mesmo que a senhora ache que essa criança esteja com mão, pé, boca, o que o médico acha, eu acho imprescindível fazer os exames para separar essa febre de outra doença viral, que é a dengue, que está dando um foco, nós estamos com um foco importante aqui em Altaraguaia, temos tido casos aqui concomitantemente, ou seja, então o médico, mesmo sabendo que é mão e boca, ele vai pedir um exame de sangue, uma sorologia, o exame para detectar a dengue ou não, porque não existe exame para detectar a doença mão, pé, boca. Bom, não existe vacina, né? Porque até então é uma doença extremamente benigna. Acredito que vai se evoluir, porque como também até hoje, né, a gente tem a catapora, que já tem vacina, né, a rubéola, tudo, acredito que vamos ter uma vacina, principalmente em lugares onde que tem alguns surtos. É necessário notificar, levar ao posto para dizer que está tendo? Não, não é uma doença de notificação compulsória, como o sarampo e outras doenças, né? A dengue, ela não precisa ser notificada ainda pelo Ministério da Saúde, não há necessidade. No entanto, a coordenadoria da regional, da Secretaria Estadual de Saúde e municipal, pode querer fazer notificações e solicitar a todos os médicos da comunidade aqui, que nós estamos trabalhando, para notificarmos ou não e fazer uma estatística do nosso município a respeito dessa doença. Então, mamãe, vamos lembrar, papai, vamos lembrar, criança com febre, vai para a rua com febre, a primeira coisa a pensar é que possa ser essa doença, porque estamos centenas de casos no nosso município, e é muito contagiosa. Vai ao médico e pergunte se pode ser ou não, e já imediatamente não leve a sua criança à escola, não leve a creches, não leve a igrejas, não leve a supermercados, coisas assim, para evitar a contaminação.